São caracterizados como áreas de ocupação irregular, locais públicos ou privados com padrões urbanísticos inferiores aos mínimos exigidos pela legislação. A falta de planejamento para o crescimento populacional urbano faz com que, sem possuírem lugares adequados para se alocarem, as pessoas passem a ocupar locais inapropriados, como morro em costa, planícies fluviais, margem de córregos e rios, acarretando não só a ocupação desordenada do espaço urbano das cidades, como também dando início ao processo de favelização. A ocupação irregular às margens de rios, por exemplo, é uma das principais causas de assoreamento dos rios e, consequentemente, de inundações. É nesse ponto em que o problema se agiganta, uma vez que não bastassem os problemas de ordem ambiental causados pela ocupação desordenada, poluição do ar, sonora, hídrica e destruição dos recursos naturais e etc. Ao menos 75 invasões em áreas ambientais ocorreram nos últimos 4 anos às margens das represas Billings e Guarapiranga, mananciais localizados na zona sul de São Paulo e fundamentais para o abastecimento da região metropolitana da capital. Por volta de 5,6 milhões de pessoas bebem água das duas represas. Não há medições sobre as áreas destruídas. Segundo a lei, porém, as áreas de mananciais não podem ser ocupadas por ninguém. A presença de quase 10 mil pessoas, segundo estimativas, nessas ocupações ilegais, lança esgoto nas águas que, depois de tratadas, saem pelas torneiras. Em sua maioria, essas ocupações não são coordenadas por nenhum grupo social organizado. As famílias chegam aos poucos, ocupam as áreas verdes e logo um novo bairro aparece. Nesse mapa de expansão urbana, podemos identificar as represas Billings e Guarapiranga, tanto como os pontos de concentração de moradias irregulares ao longo das represas. Sobrevoos pelas áreas revelam espaços desmatados. O avanço das moradias ocorre nos mananciais e em outros locais de preservação ambiental, como a APA Colônia Bororé, com Mata Atlântica exuberante no extremo sul. A pressão afeta principalmente áreas das prefeituras regionais de Capela do Socorro, Cidade Ademar e Parelheiros. Várias são as áreas consolidadas, algumas inclusive com casas de alvenaria e com mais de 100 metros quadrados, afirma Wesley Rosa, do Movimento Ambiental pela Defesa do Parque dos Búfalos, na Zona Sul. Dados de grupos ambientalistas mostram essa mesma pressão no outro extremo da cidade, como moradias irregulares em áreas próximas a obras do Rodoanel Norte. A grande prejudicada neste caso é a Serra da Cantareira e outras represas que também abastecem a Grande São Paulo, em especial aquelas ligadas ao sistema Cantareira. Quem conhece o processo de formação das ocupações acredita que a consolidação de grandes empreendimentos imobiliários em anos anteriores aumentou a expectativa por moradia. Por isso, populares sem teto começaram a ocupar cada vez mais a área. O secretário de Meio Ambiente, Gilberto Natalini, afirma que a Prefeitura tem identificado nos últimos meses e atuado para tentar combater novas invasões em áreas próximas das represas Billings e Guarapiranga. Nosso levantamento mostra que são ao menos 70 ocupações consolidadas na Zona Sul, afirma Natalini.
De acordo com ele, outras 70 invasões foram impedidas de avançar somente neste ano. Estamos atuando firmemente em conjunto com outras pastas, com a polícia e com o governo do estado. Os movimentos ambientalistas da área não desqualificam a luta por moradia, mas desde que todo o processo ocorra sem impactos às matas e aos mananciais. Parte das famílias que ocupam ilegalmente o extremo sul do município comprou os lotes onde vivem hoje. Durante o processo, a venda dos lotes é feita livremente por meio de panfletos que circulam pela região e ocorre a partir de loteamentos irregulares. Mesmo com a ocupação ilegal, em muitos lugares há água e luz instaladas na região. Concluímos que a crescente centralização da população nos grandes aglomerados urbanos está resultando em ocupações inadequadas, principalmente em áreas de fragilidade ambiental. Isso é resultado de um problema de implementação do planejamento urbano e da gestão de suas diretrizes, destacando-se a questão da habitação. O presente trabalho teve como objetivo analisar a região das represas Billings e Guarapiranga, áreas que têm sido acometidas de ocupação irregular. E devido à grande importância de cunho hidrográfico que elas desempenham, essa questão de uso inadequado do solo deve ser sanada, tanto como a questão de habitação social.